Analisamos agora as consequências da inconstitucionalidade da lei sobre a despenalização da eutanásia com Filipe Avilés, jornalista da Renascença. Cumprimento. Boa tarde, Filipe. Olá, Paulo. Obrigado por estares connosco. Que passos se vão seguir a este veto do Presidente da República? A inconstitucionalidade é algo assim tão simples de resolver? Bom, houve uma variedade de reações a este chumbo pelo Tribunal Constitucional. Por um lado, a satisfação de quem sempre disse que esta era uma má lei, e houve muita gente a dizer que esta era uma má lei. Todos os especialistas que foram consultados pela Assembleia da República, de ética, das ordens dos advogados, das enfermeiras, dos médicos, toda a gente disse que esta era uma má lei. Houve uma teimosia ideológica por parte dos deputados de aprovar a lei na mesma e agora veio-se a verificar que aprovaram-na e é de facto uma má lei. Independentemente de se concordar ou não com a despenalização da eutanásia? Independentemente de se concordar, quer dizer, o Tribunal Constitucional vai dizer que esta lei está mal redigida, tem termos que são demasiado vagos. Um desses termos, o termo em particular que analisaram, a questão do sofrimento, da lesão permanente e grave, é, como justificação para se poder aceder à eutanásia, é precisamente aquilo para que muita gente chamou a atenção, a tal frase da rampa deslizante. Ou seja, nós olhamos para os países que já aprovaram leis semelhantes a esta, muito semelhantes a esta, e todos esses países tiveram este problema. Começaram por dizer isto vai ser uma coisa muito restrita, para muito pouca gente, só casos excepcionais, e acabou por ser uma coisa que se alargou ao ponto quase do absurdo. Temos casos de pessoas que foram eutanasiadas por estarem com depressão, temos casos de pessoas que foram eutanasiadas por uma história terrível de dois irmãos gêmeos que foram eutanasiados porque estavam a ficar cegos. Quer dizer, qual é o limite aqui quando a terminologia é vaga? E o Tribunal vai dizer exatamente isso. E o acórdão, precisamente, do Tribunal Constitucional pede que a Assembleia da República inclua na lei, de facto, os casos em que a antecipação da morte medicamente assistida é admissível, dizendo que tem que ser claras, precisas, antecipáveis, controláveis. De que forma é que a lei vai incluir todos estes elementos? Pois não sei. Não sei. Eu sei que a reação dos grupos políticos que, de facto, fizeram aprovar esta lei e sempre a defenderam, que sempre disseram que a lei não tinha inconstitucionalidade nenhuma e afinal tem, a sua reação foi imediata dizer não há problema, vamos muito facilmente, nos juntamos e suprimimos daqui qualquer inconstitucionalidade. Como disse o Jorge Silva Pereira, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Católica, que nós entrevistámos na Renascença, se fosse fácil fazê-lo, já o tinham feito. Ou seja, é muito mais difícil tirar estes termos, porque o princípio que está por detrás desta lei, a ideia que nós devemos ter autonomia sobre a nossa própria vida e decidir quando podemos ou não, quando a nossa vida já não vale a pena ser vivida, é um princípio que não se dá bem depois com limites. Afinal de contas, se eu devo ser senhor da minha própria vida ao ponto de poder responsabilizar o Estado e os serviços de saúde para pôr fim à minha vida quando eu quero, porque é que há de haver limites a isso? Eu só tenho essa autonomia a partir do momento em que estou doente? Eu só tenho essa autonomia quando tenho um cancro terminal? Quer dizer, e é a partir de que fase? E as doenças mentais, cujo sofrimento não é fácil e psicológicas, cujo o sofrimento não é fácil de medir. Há aqui uma grande dificuldade porque esta questão, por natureza, é vaga. A não ser que se crie uma lei que é tão limitada, que é praticamente ineficaz para o que pretendem. E isso poderá acontecer se a comunidade, nomeadamente científica e médica, for chamada para dar o seu parecer e para resolver este problema da constitucionalidade, se não ficarmos na dimensão política. Claro, convém realçar que a comunidade científica e médica já foi chamada, já foi ouvida, e que este processo não é uma coisa que começou ontem. Não é? Este processo em particular, começou em fevereiro do ano passado, com a aprovação das 5 leis que depois foram formatadas só num diploma, mas já vinha de antes, já vem a ser discutido há muito tempo. A comunidade médica na própria Assembleia da República. Exatamente, a comunidade médica foi chamada, foi ouvida várias vezes e sempre se opôs a esta lei. Esta lei prevê que haja depois uma comissão que acompanha e que tenha um representante aqui, um representante ali, incluindo um representante da Ordem dos Médicos. E a Ordem dos Médicos já disse, nós não vamos mandar ninguém. Ainda estou para perceber como é que, se alguma vez isto for aprovado, se essa comissão pode funcionar sem um dos representantes que eles exigem que lá esteja. Portanto, a questão é que todas essas classes já foram chamadas, já foram ouvidas e foram ignoradas. Isso é que é grave. E quando se ignora
toda a gente que percebe de facto o assunto, que percebe do assunto no terreno, que acompanha doentes, que sabe do que é que está a falar quando fala de sofrimento, de doenças incuráveis, ignora-se propositadamente essas pessoas por uma razão de pura teimosia ideológica, o resultado é uma má lei. E, portanto, se continuarem a fazer isso, e tudo indica que se querem aprovar a lei, vão ter que continuar a ignorar as vozes que dizem que ela é uma má lei, independentemente de ser por este termo ou por aquele, vai continuar a ser uma lei problemática e, muito provavelmente, vai continuar encontrar estes obstáculos, seja no Tribunal Constitucional, seja noutros sítios. Uma última referência ao facto do Tribunal Constitucional, nomeadamente a explicação do acórdão, se ter incluído aí a compatibilidade entre a interrupção, a morte assistida e a inviolabilidade da vida humana que a Constituição prevê, no artigo 24, quando isso não estava a ser objeto de análise. Isso é muito curioso, aliás, porque nós sabemos que os juízes do Tribunal Constitucional eram chamados a pronunciar sobre estas questões em particular. De acordo com o requerimento do Presidente da República. O que significa que pode haver muitos outros aspectos na lei, e há, certamente, que podem merecer depois a objeção do Tribunal Constitucional mais tarde. Essa questão ter sido referida explicitamente foi saudada como uma vitória pelos defensores da eutanásia, como sendo, o Tribunal está aqui a dizer-nos, basta tratarem deste assunto porque o resto não há problema. Eu recordo que 7 juízes votaram favoravelmente este acórdão, mas 4 desses 7, portanto, uma maioria dentro dessa maioria, fez uma declaração de voto à parte a dizer que existe sim incompatibilidade entre a eutanásia e a inviolabilidade da vida humana garantida constitucionalmente. Portanto, esta não é uma questão de todo pacífica. Não podemos ler esta declaração como sendo o reflexo dessa maioria que votou favoravelmente neste acórdão. Não quer dizer que seja esse o entendimento da maioria dos juízes do Tribunal Constitucional. Mas também não sabemos se alguns dos que votaram contra, porque alguns votaram contra a dizer que o Tribunal não é chamado a pronunciar sobre este aspecto, não pensarão também que isso é... Claro. Portanto, isto é muito difícil de prever e, sobretudo, mostra também que este é um processo político. Quer dizer, se o Tribunal Constitucional tivesse dito não há problema nenhum com esta lei, não era por isso que ela passava a ser uma boa lei, nós sabemos isso. E não era por isso que poderíamos dizer que se tinham enganado os médicos, as enfermeiras, os advogados, o Conselho Superior de Magistratura e o Conselho de Ética, a Comissão de Ética, que todos eles disseram que esta era uma lei má. Há coisas que são más, mesmo que constitucionalmente estejam corretas. Este é um caso em que é mau e inconstitucional. Portanto, vamos ver o que é que o futuro nos reserva, de facto, e continuaremos aqui também para o analisar e acompanhar. Agradeço, Filipe Avilés, ter estado aqui no programa Eclésia. Muito obrigado.